Bom dia, meus amigos. Acá estamos para mais um vídeo divulgando a doutrina dos Espíritos. Hoje vamos ler as perguntas 43, 44 e 45 do Livro dos Espíritos. E hoje quem começa a leitura é o nosso irmão Tiago. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, primeiramente, antes de começar a leitura aqui do item 43, Formação dos Seres Vivos, queria agradecer a todos que têm acompanhado o estudo. Já, por incrível que pareça, já avançamos bastante. Segundo o meu Kindle aqui, estamos já 13% da obra, olha só que beleza. E queria agradecer, de fato, a todo mundo que vem acompanhando o estudo. Se você chegou aqui de paraquedas nesse vídeo, estiver curtindo, pode retomar os vídeos anteriores, e que a gente está fazendo o estudo sistemático da obra aí desde o início, com ponto de vista de cada um. Tem o Jorge também, que participa da maioria dos vídeos, tem o Lucas também, que participa. E agora nós temos a ilustre presença do Renato, já é o segundo vídeo do Renato. Obrigado, Renato, por estar aqui presente mais uma vez. Então vamos lá. Número 43. Quando a Terra começou a ser povoada? No começo, tudo era caos. Os elementos estavam confundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Cara, eu tava lendo isso aqui, que é uma resposta bem curta e objetiva, assim, né? E aí eu até sublinhei essa parte que ele fala assim, pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar. E aí eu fiquei imaginando, assim, aquelas forças naturais, ou as forças universais que ainda a gente não entende, que a gente chama de fluido cósmico universal, essas energias atuando de alguma forma na organização desses elementos para que a vida pudesse eclodir no globo aqui, né? Então, acredito que essa primeira questão, essa 43, ela é quase autoexplicativa, né? Mas Renato, fica à vontade aí para comentar também. Não, o que eu me vem à mente é aquelas cenas que a gente vê de congelar, quando eles congelam no microscópio as imagens e você vai ver no aglomerado de células ou de estruturas cristalinas se formando. Então é isso que me vem à mente nessa formação do globo, né? Não tem muito o que falar, não. O ponto aqui é quando a Terra começou a ser povoada, né? É uma pergunta simples, mas veja bem, eu tive a graça de terminar recentemente a leitura Os Exilados de Capela. E nesse livro ele é curtinho, viu? Fica a dica aí para quem quiser ler, uma leitura fácil, curta, rápida. 3 horas, 4 horas de leitura direta, você finaliza o livro. E lá ele conta como é que a Terra começou a ser povoada. Na verdade, ele conta como foi a formação do planeta, né? E a formação das primeiras fases da vida no globo. E é bem interessante, porque tudo aquilo que a gente vai ler aqui e já estudou, e os mentores já falaram, ocorre de fato. Então, primeiro a gente tem a formação da matéria astral, vamos assim dizer, da matéria etérea, e isso pouco a pouco vai descendo. Então, pelo princípio inteligente da matéria primitiva, as coisas se formam, as células se formam, os primeiros seres vivos se formam, mas já existia uma população astral. Tanto que lá no livro diz que a primeira humanidade, né, nós estamos, acho que na 5ª humanidade. A primeira humanidade. A primeira foi espiritual. Só etérea. Uhum. Só etérea. A segunda foi semi-espiritual, e a terceira é que a gente conhece como os homens mais primitivos, né, os hominídeos primitivos, assim, aquela coisa que foi um pouco depois dos símios, né? Então, o processo de formação, pouco a pouco, como ele mesmo disse, cada coisa tomou o seu lugar, mas você vê que tem, naquele livro, você consegue acompanhar, e tem uma ordem muito inteligente, porque tudo foi ocorrendo. A gente fala, os dinossauros popularam a Terra por milhões de anos, mas muitos milhões de anos mesmo. E ele fala por quê? Eram almas mais primitivas. Naquela época a Terra era ainda um planeta ainda mais primitivo, né? Então, quando a gente tem alguma leitura, ou quando a gente ouve por aí, enfim, tá na moda a gente pegar e falar de mundos primitivos, que na transição planetária quem não se adaptava vai para o mundo mais primitivo, enfim, que não sei o quê, remete ao passado mesmo, que a gente já passou. A Terra já foi muito mais primitiva, né? Tanto na forma dos seus seres, quanto na sua forma astral mesmo.
Então eram criaturas totalmente brutalizadas e muito mais violentas, enfim. E aí a gente foi evoluindo, depois vieram os mamíferos com um senso de uns instintos de grupo, instinto coletivo, instinto de sobrevivência, enfim, poucos caçam, né? Não era aquela coisa que todo mundo era caçado e caçava, enfim. Vamos evoluindo e ficando cada vez mais sutis, né? Os corpos no planeta vão ficando cada vez mais sutis. A gente saímos de brutamontes gigantescos, mistura de lagarto com pássaro, para mamíferos peludos gigantescos, para depois hominídeos brutalizados, e agora estamos aqui, a turma do bonde do careca aqui. Um pouquinho menos brutalizados, talvez. Um pouco mais inteligentes. Cara, aí tu tava falando aí, eu tava pensando nessa parte final dessa resposta que ele fala que apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo, né? Que é isso que tu tá falando. À medida que foi evoluindo, a Terra também na sua questão de constituição física, de formação, né? Aquelas revoluções telúricas e toda a geologia que é necessária para ir formando os ecossistemas, os habitats, né? E aí houve a necessidade de adaptação dessas vidas também. Né? E aí entra essa questão de Deus por trás, essa energia que a gente ainda não desconhece, né? A gente descreve, mas desconhece ela ainda. E aí tem todo esse aparato que vai aperfeiçoando a vida, enquanto a vida por si só vai evoluindo também, né? Porque nós também já fizemos toda essa caminhada lá de trás. Né? Talvez a gente foi até um dinossaurinho lá, né? Um espírito bem rudimentar, e a gente está aqui agora conversando sobre um assunto que é ainda complexo para a gente, né? Interessante também frisar aqui a pergunta do Kardec, né? Porque eu acho que ele foi direto ao ponto querendo saber, assim, quando que a vida começou, né? E, na verdade, os espíritos, eles vão fazendo uma chicana, assim, tentando dar uma esquivada na pergunta e explica de uma outra maneira, assim, né? É interessante essa abordagem do Kardec, assim, por ser um cientista e tal. Vamos seguindo. Bora então, 44. De onde vieram os seres vivos para a Terra? A Terra lhes continha os germes, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram assim que cessou a força que os mantinha afastados, e formaram os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente e de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Eu lembro daquelas passagens que a gente lê eles falam, acho que no próprio André Luiz fala sobre a partir do momento que há fecundação, os espíritos já se acoplam para que aquela energia sutil comece a moldar toda a mórula, blasto do ser vivo, ali do zigoto. Então eu fico imaginando esses germes que já estavam em estado latente na Terra, já se acoplando essas energias mais sutis, para que elas comecem a moldar essa evolução de cada organismo vivo. Toda vez que eu vejo, assim, é interessante as terminologias que ele utiliza, né, para a época germes, né? É bem interessante, assim, que eles utilizavam das palavras mais simples. Mas toda vez que eu vejo isso, por exemplo, eu sempre faço automaticamente na minha cabeça já vem uma analogia, por exemplo, com a formação de nós. Né? A gente pega um espermatozoide e um óvulo, mas a constituição astral do ser já está pronta. Mas demora 9 meses para aquilo descer para a matéria e formar um ser. Né? Isso porque já toda a constitucionalidade do corpo físico, do corpo humano, já está pronta para receber aquilo, né? Um processo até que rápido. Mas eu sempre faço essa analogia, eu imagino que tenha sido assim da mesma forma. E aí, como é mais ou menos explicado no livro Os Exilados de Capela, né? Que eu falei, primeiro fez a formação astral, e aí foram, acho que os germes que ele diz aqui, talvez tenha um pouco a ver com isso. Então, primeiro cria-se o ambiente espiritual do planeta, né? E
uma matéria muito mais sutil, enquanto a matéria bruta aqui está explodindo, fervendo lava para tudo que é lado, resfriando, esquentando, esfriando de novo, enfim, aquela coisa toda. E aí começa o processo, assim como começa o processo da formação de um feto, né? Você tem lá duas moléculas que se uniram em algum dado momento e começaram a fazer as primeiras células vivas, que viraram os primeiros seres, enfim, tudo foi evoluindo, se diferenciando em espécies, para chegar até onde a gente chegou. Essa questão da força de dispersão aqui nessa resposta que me chama a atenção, sabe? Casa com o que vocês estavam falando, né? A gente tem a formação do planeta, sei lá, a nossa ciência, né? Ela fala que o planeta tem 4,6 bilhões de anos, mais ou menos, né? E aí, agora tu imagina lá atrás, todo esse movimento de formação, de constituição, de aglomeração de matéria mesmo, né? Mais densa, dispersa no espaço, não sei, a formação de um disco planetário, até isso ir se adensando, né? E permitir com que essa força de dispersão seja cessada ao ponto de daí permitir que a vida física aconteça, né? Mas ainda assim ele vai falar aqui que os germes já estavam todos ali latentes, esperando o momento certo para eclodirem, né? A vida rudimentar mesmo, né? Unicelular e, né? Eu lembro daquela teoria do coacervado, né? Que a gente aprendia na escola lá, nas aulas de ciências, ainda que aquelas pequenas... Meu Deus, Fábio do céu! Iam se aglutinando até formar um ser vivo. Mas tá aqui na cabeça, isso aí eu não esqueci nunca, cara. Mas é interessante, né? Se a gente pensar por esse ponto de vista que até nós evoluímos desse processo, né? Aí, assim, daí tu faz daí o inverso. Agora, tu pensa daí que a vida espiritual já estava toda formada ali, né? As transmigrações acontecendo ainda para esse planeta muito rudimentar, esse planeta muito simples ainda, né, na sua constituição física, e os espíritos já estavam ali habitando no astral, né? E aí tendo todo aquele preparo de moldar um perispírito adequado para poder, no determinado momento, no momento certo, quando essas forças de dispersão elas cessaram, aí começou a acontecer vamos dizer assim, essa alocação da vida para a parte física mesmo. Então, a gente está só filosofando aqui, mas é interessante pensar nessas coisas. Coacervados, meus amigos. Me levou à década de 90 agora. Bicho, e fica a dica aqui, se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais dos processos de formação dos planetas, das galáxias, das estrelas, eu deixo a indicação da série Cosmos, que roda no NetGeo. Na verdade, a primeira série Cosmos foi feita com o Carl Sagan, acho que na década de 80, 90. E agora eles refizeram. Super bem feita, super bem produzida. Acho que tem 2 temporadas, tem no streaming da Disney. Então, se alguém quiser, eu realmente recomendo, porque é bem bacana estudar essa parte. Renato, quer complementar com alguma coisa? Não? Bora então para a pergunta 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, esperando a formação da Terra para começarem nova existência em um novo globo. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições desejadas. A menor perturbação dessas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para se opor à disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos germes de plantas e de animais que só se desenvolvem a uma certa temperatura e em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de vários séculos. Há, pois, nestes germes, um princípio latente de vitalidade que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que se passa sob nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo? Essa formação dos seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza,
Diminui em alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder, a se exercer sobre mundos infinitos por meio de leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Você parava a pensar o que a gente comentou nessas duas primeiras perguntas sobre esse aglomerado de cristais de matérias inorgânicas e o que o Fábio comentou desse aglomerado conservado de matéria orgânica e o que você falou dessa junção de zigoto. E se a gente parar para pensar, toda essa evolução segue acontecendo para que nós também no futuro, os próximos espíritos mais evoluídos também possam encarnar em corpos mais evoluídos, ou seja, daqui, 20 anos, nosso corpo já vai estar mais evoluído, as crianças que já vão estar reencarnando também já vão estar mais evoluídas, então elas precisam ter esse corpo mais perfeito para elas também. Então essa evolução é uma loucura, é uma coisa muito constante, muito contínua, é bonito de ver. Obrigado pela reflexão. Ele vai aqui, na verdade, reforçar o que ele falou na questão anterior ali, né? Inclusive a própria pergunta, né? Kardec vem primeiro e fala de onde vêm os seres vivos para a Terra. E aqui ele já vai mais a fundo e pergunta de onde estavam os elementos orgânicos, né? E ele falar aqui, né, que os elementos orgânicos eles estavam ali em estado fluídico no espaço, isso é muito interessante, né? Porque a gente, às vezes, pensando assim no que tem além do nosso planeta, né? A gente aprende na escola que passou aqui as camadas, né, da atmosfera, o que tem é o espaço vazio e não tem mais nada, né? Mas não é bem assim, né? Que daí a gente começa a pensar assim, bom, fisicamente talvez realmente tu não encontre nada mesmo, mas fluidicamente, no estado de matéria muito mais sutil do que a gente conhece, a gente vai acabar achando muita coisa, né? Assim pelas interações até mediúnicas que a gente vivencia, assim, né? Que a gente acaba tendo ali a comprovação de que existe algo além do que a gente está enxergando aqui com os nossos olhos físicos, né? Isso é muito bacana de pensar, assim, e entender que essa energia, ela está aí disponível, né? Para a gente utilizá-la também. Acredito que a gente vai chegar nesse momento, né, de aprendizado, assim, de manipular essas energias mais sutis também, assim. A gente está a um passo disso, acredito também. E esse negócio que o Renato falou da evolução, né, eu acredito que isso é todo dia, cara, todo dia, né? A gente está tendo essa evolução e projetar isso para 20 anos para frente, assim, né? Pensando nesses espíritos, nessas levas de transmigração, de espíritos talvez mais evoluídos, com conhecimento, né? Com uma bagagem cognitiva grande, né? Um pouco maior do que a nossa, e uma moralidade talvez um pouquinho mais acentuada também, a gente vai percebendo essa sutileza também nessas modificações, assim, que realmente precisaria de um corpo, até um corpo astral mesmo, mais perfeito, né, do que é o que a gente já usa hoje, assim. E imagina, então, um corpo físico, né, que é o veículo de manifestação na matéria, né? Então, é interessante. Agora tu projeta isso para 100 anos para frente, assim, por exemplo, né? Como será que a humanidade daqui 100 anos seria, né? Eu tenho um vislumbre de daqui 500 anos. Se vocês pegarem lá Não, é sério, se pegarem mais uma indicação. Isso aqui eu já indiquei 300 mil vezes, mas eu gosto muito daquele livro, A Vida em Marte e os seus voadores, do espírito Ramatiz, Ercílio Maes. Lá a civilização está 500 anos à nossa frente. Mais ou menos. E aí a gente consegue vislumbrar as diferenças que ocorrem entre nós e eles. A começar pelo fato de que eles já estão num plano mais etéreo, né? Os corpos deles se utilizaram a ponto de não vibrarem mais a nossa frequência física aqui da terceira dimensão. Mas isso não deixa de ser físico, material. Eles consideram os corpos deles materiais, inclusive
eles estão num processo de evolução, num processo evolutivo deles, um momento deles, é justamente se desligar das vicissitudes materiais finais que restaram naquelas consciências. Então, por exemplo, a alimentação deles já não é mais uma alimentação como a nossa. Eles comem pastas e pílulas, por exemplo. Mas ainda tem a necessidade física do alimento. Então, e aí eles têm casa, eles têm veículos, enfim, a sociedade em si, ela funciona de uma maneira bem diferente da nossa, né? Uma harmonia bem mais interessante, mas eles têm fábricas, eles têm todas as atividades normais que uma sociedade possui para funcionar, como a nossa, né? Só que de uma forma muito mais inteligente e evoluída. E é isso que nos espera daqui a 500 anos. O que eu gosto de ver é olhar um pouco para frente e enxergar onde a gente pode chegar e o que a gente precisa fazer hoje, né? E aí a gente começa a entender alguns processos aqui. E como vocês falaram, vocês olharam para 20 anos, depois o Fábio levantou a questão de 100 anos, né? E a gente sabe que talvez daqui a 500 anos a gente vai estar como eles. E é pouco tempo, se a gente parar para pensar. A gente parar, voltar no tempo 500 anos para trás, claro, o mundo era bem mais tenso, mas a sociedade humana só adquiriu tecnologia. Ponto. Tanto que a maioria dos espíritos que estão hoje aqui estavam lá. Então, o que difere da gente, da galera lá anterior, é que, cara, a gente adquiriu muito mais tecnologia, a gente não morre por qualquer doença, enfim. Nós estamos falando aqui magicamente, né, através de ondas que viajam, enfim, pelo espaço, carregando dados. Mas é um ponto de reflexão bem interessante, né? O que a gente precisa construir hoje para chegar numa sociedade onde não há mais o mal, onde as pessoas pensam na coletividade, pensam no próximo antes de si mesmo, e pensam na evolução e no bem-estar comum, né? O que a gente precisa? Duas coisas: amar ao próximo e amar a Deus. E esse aqui é interessante. A lição foi dada já para a gente, penso eu, há mais de 2000 anos para a gente dar esse passo evolutivo. Porque com esses dois princípios, a humanidade consegue chegar onde Marte está. Porque se eu amo a mim mesmo, eu me perdoo. Obviamente, amar a Deus é o princípio básico da consciência. E eu carrego isso, eu carrego dentro de mim, no meu dia a dia, no meu viver, essa comunhão com Deus, eu consigo espalhar isso para o próximo. Então eu consigo ter uma sociedade onde não tem o mal. E mais do que não ter o mal, eu faço a caridade com todo mundo. Eu vivo para mim e para o meu próximo. Essa é a nossa função aqui nesse momento. Cara, acho que até a gente está fugindo um pouco do tema. Viajado, agora que eu me liguei. Não, mas é conectado, sabe por quê? Porque fala de evolução também isso aqui, né? E aí tu tá falando de uma evolução planetária, né? De um momento de transição marcante daqui a 500 anos, como que a Terra vai ser? Será que ela chega no nível de Marte? E aí tu pensa em sociedade, ok, né? Grande escala. Agora tu traz assim, por exemplo, essa tua reflexão para um encontro em uma casa espírita, né? Um local diminuto, onde pessoas vão ali aflitas para receberem um conforto para os seus males, e tem lá um grupo de trabalhadores, sei lá, meia dúzia de pessoas ali, comprometidas com a causa do amor, né? E aí tu fala assim, eu amando a Deus e amando ao próximo e a mim mesmo, eu consigo expandir essa energia. Então, pequenos núcleos desses, né? Tomando o exemplo do centro espírita, pode ser uma igreja, pode ser, né, qualquer outra agremiação religiosa, né, vamos dizer assim. Desde que a gente estejamos comprometidos com o amor e levar uma energia boa para as pessoas, a gente vai conseguir ir expandindo essa energia. Eu acho que tu comentou em algum vídeo, Thiago, alguma coisa parecida assim, a vida em Marte é como se fosse uma oração constante, né? Veja que nos momentos de conexão com a espiritualidade, a gente está ali meio aflito, a gente vai lá, faz uma prece, a gente consegue elevar a nossa vibração, né? Fazer uma prece vertical, que é o que o Peralva fala no livro dele, né?
E aí a gente alcança as esferas mais superiores, a gente tem esse link mental e a gente se sente bem, a gente sente uma energia boa. Será que a gente não consegue fazer isso mais vezes a ponto de chegar num nível de sociedade mesmo, de humanidade, em que todo mundo está nessa sintonia? A gente está caminhando para isso, mas a gente, liga a TV, a gente ainda tem a maldade presente no nosso mundo, bem presente, aliás, né? E se a gente conseguir se desprender disso, a gente vai dar um salto evolutivo gigantesco, mas infelizmente tudo é muito gradual, né? Eu queria que os problemas da sociedade se resolvessem assim, cara. Eu queria de fato, né? A gente vê desigualdade o tempo inteiro, mas né, tem muitas coisas que não estão ao nosso alcance. E aí eu volto à questão do centro, ou desses momentos que a gente faz a conexão com pequenos grupos, né? Bom, ali a gente está praticando o amor de verdade, né? Ainda que de forma imperfeita, ainda que eu não possa oferecer o amor na plenitude dele, mas eu ainda estou ali, né? Fazendo o meu papel. E isso também vai conectar com a nossa caminhada de evolução lá desde a moléculazinha, vindo até aqui agora, nesse ponto. Bom, o Fábio nos levou ao passado na década de 90, o Thiago nos levou ao futuro, falando da Terra e Marte. Então vamos unir os dois, vamos todo mundo assistir os desenhos Jetsons e sonhar com essa Terra do futuro, unindo o útil ao agradável, o amor com a tecnologia. Quem sabe a gente chega lá mais rápido do que 500 anos, né? Bicho, e o Fábio falou, fazemos isso de forma imperfeita, e faremos isso durante milênios ainda. O mundo perfeito está muito longe da gente, muito longe de Marte. Vai demorar um pouquinho para a gente chegar lá, mas é aquilo que a gente vem falando, né? Você citou o exemplo da casa espírita, que o que ocorre no micro ocorre no macro. O que está no alto é como que está embaixo, né? Então, a partir da minha mudança, da mudança do meu ser, eu começo a mudar o meu pequeno mundo, né? Aquilo que você falou, né? Começo a mudar o centro ali que eu frequento, a igreja que eu frequento, o terreiro que eu frequento, a escola que eu frequento, o trabalho que eu frequento. E todo mundo começa a melhorar junto. E aí o planeta vai melhorando junto, né? A fase de transição é justamente isso, né? Hoje, no mundo de provas e expiações, o mal sobrepõe o bem, né? O mal tá aqui, o bem tá aqui. O que a gente precisa fazer é isso aqui. A gente tá isso aqui, porque tem muita coisa boa acontecendo no mundo. De fato tem. E tem muita coisa também errada acontecendo no mundo, mas a partir do momento que a gente virar para o mundo de regeneração, isso aqui começa a ocorrer. E vai subindo. E a gente vai evoluindo. Essa é a beleza. Senhores, acho que deu, né? Deu. Muito obrigado a todos. Deixem aí seu like se você gostou. Se você não acompanha o canal, esteja convidado a se inscrever e estudar com a gente todo sábado. Tem diversos conteúdos também ao longo da semana. Temos livros gratuitos também no site. Enfim, bastante coisa que é feita com muito carinho para todos vocês, para ajudar, é a nossa contribuição para essa jornada de todo mundo, né? E sintam-se abraçados. Nós gostamos muito de produzir esse conteúdo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Com Deus.